crianças, amigos e amigas, tudo bem? Vamos fazer uma revisão rápida aqui de biotecnologia e avançar para transgênicos, que foi o assunto que ficou faltando a gente conversar, tá? Então, só para a gente revisar, a biotecnologia é usar seres vivos e ou componentes deles para produzir moléculas de interesse na agricultura, alimentação, saúde, diversos processos industriais. Como eu disse na aula anterior, antigamente usavam-se leveduras, como Saccharomyces, né, que é um fungo, para fermentar aquela massa e gerar o pão, pela liberação principalmente de gás carbônico, para poder fazer a massa crescer. Bom, a partir da década de 1970, com o conhecimento e o advento da engenharia genética, passou a utilizar uma técnica chamada tecnologia do DNA recombinante e as tecnologias de reprodução. Aqui é uma técnica que nós já vimos, onde nós utilizamos o plasmídio. E o que é o plasmídio? Plasmídio é um segmento de DNA fora do cromossomo. O cromossomo bacteriano é esse aqui, tá? Então, esse aqui é um DNA extracromossômico, aqui você viu uma fotomicrografia real. E utilizando uma técnica onde lançamos mão de uma enzima de restrição, que é uma enzima, como vocês já estão cansados de ouvir, é responsável pelo corte de um trecho específico do DNA. Você vai pegar um trecho do DNA de outro organismo, vai cortar esse trecho, vai pegar o plasmídio bacteriano, usando uma enzima de restrição também. Você vai cortar esse trecho e vai emendar o trecho cortado no plasmídio. E aí, esse plasmídio, agora chamado plasmídio recombinante, vai ser capaz de sintetizar RNA mensageiro, que nos ribossomos da bactéria, os ribossomos 70S, gerarão as proteínas de interesse. Como eu disse para vocês, se esse trecho for de uma célula beta do pâncreas, eu posso, por exemplo, induzir a bactéria, toda vez que ela for sintetizar proteínas, sintetizar também o hormônio insulina, como vocês estão vendo aqui, né? Tecnologia do DNA recombinante é um conjunto de métodos que permite a combinação do material genético de diferentes espécies. Eu posso pegar o trecho do DNA de um ser vivo qualquer, uso a famosa enzima de restrição, corto e encaixo, né, usando uma ligase, que é a enzima que faz a conexão, né, específica dos nucleotídeos, gera aqui um plasmídio vetor recombinante. Toda vez que essa bactéria se multiplicar, ela copia também, olha lá, os plasmídios, né, recombinantes. E quais são as aplicações práticas, técnicas? Produção de medicamentos, como, por exemplo, eu posso fazer um determinado medicamento utilizando ali o segmento do DNA de um ser vivo que produz naturalmente um antibiótico ou uma molécula qualquer, e aí a bactéria vai gerar isso em larga escala. Eu tenho também aqui, ó, produção de vacinas, né? Nós podemos utilizar, por exemplo, a alface, a célula da alface, para colocar o gene responsável pela síntese do antígeno para o vírus da hepatite B. E aí, quando você come alface, você ingere o antígeno e gera anticorpos contra o vírus da hepatite B. Terapia gênica e produção de alimentos transgênicos, né? Isso aí a gente vai ver no próximo assunto. O que são transgênicos? Olha só, transgênico e organismo geneticamente modificado parece a mesma coisa, mas teoricamente não é. Transgênico é aquele ser vivo que recebe material genético de outro ser vivo, que na natureza não seria possível, já que eles não são da mesma espécie. E aí o que acontece é que ele recebe esse material genético e passa a expressar essa característica. O organismo geneticamente modificado não necessariamente é transgênico, não necessariamente ele recebe esse material genético de outro. Ele pode ser artificialmente modificado, tá? Mas, por uma questão de uso corrente, inclusive para ensino médio, eles utilizam então a informação de que transgênicos são organismos geneticamente modificados. O que não é mentira. Os transgênicos foram geneticamente modificados, mas nem todo organismo geneticamente modificado é transgênico, tá? Porque trans significa diferente. Então eu vou pegar os genes de um ser vivo e colocar em outro. Geneticamente modificado pode ser feito manualmente em laboratório, utilizando técnicas que não são de recombinação de material genético, tá? Então vamos lá. Evidencia de que todos os seres vivos deste planeta descendem de um ancestral comum. Por quê?
pela questão de você ter sequências de material genético que são compartilhados entre todos os seres vivos do planeta, né? Aí vamos lá. De outra forma, como poderia o gene de uma bactéria funcionar dentro de uma planta ou vice-versa? Ora, porque o código genético não é universal. Se o código genético é universal, todos os seres vivos têm as mesmas sequências de aminoácidos, os 20. Só que essas sequências podem, quer dizer, eles têm os mesmos aminoácidos. Porém, as sequências de aminoácidos podem variar de acordo com os seres vivos. Tá? Então, só fazendo uma correção que eu tinha dito, todos os seres vivos possuem, né, os mesmos 20 aminoácidos. Alguns eles sintetizam, outros eles obtêm na dieta. Porém, os seres vivos podem, evidentemente, ao longo de N gerações, ligar os aminoácidos em sequências diferentes, formando diferentes tipos de proteínas. Vamos dar um exemplo aqui bem interessante? BT significa Bacillus thuringiensis, ou BTI, Bacillus thuringiensis israelensis. É uma bactéria que ela era utilizada pelo pessoal da SUCAM, que era a Superintendência de Combate àquelas endemias, né, como, por exemplo, a dengue. Ela vinha num saquinho liofilizado, ela vinha ressecada, né, e ele jogava dentro dos ralos. Quando o ralo recebia água, né, que vinha do chuveiro e tudo mais, aquela água ativava o metabolismo bacteriano e aí essas bactérias produziam uma substância tóxica que paralisava o sistema nervoso das larvas do Aedes aegypti, caso elas estivessem ali. Aí, vamos pensar, se ela paralisa o sistema nervoso daquelas larvas de inseto, por que não outros grupos larvais de insetos? Então, pensaram-se nas lagartas, que não deixam de ser larvas de borboletas, mariposas, né, de brocas, né, besouros. Então, essa bactéria cedeu o seu material genético não plasmidial, é DNA mesmo dela, e aí foi feita, então, a clonagem desse material e a extração do gene de interesse. Tirou o gene de interesse e introduziu no DNA de uma célula meristemática vegetal. Por que célula meristemática? Porque ela é jovem e indiferenciada, seria como se fosse uma célula tronco animal. Aí eu pego esse trecho de material genético que tem a instrução para a síntese daquela substância que vai paralisar o sistema nervoso de insetos, eu vou ligar no DNA da planta. Quando essa planta crescer, ela vai ser capaz de sintetizar essa substância. E aí, quando ela sintetizar essa substância, o inseto, ao comer a planta, acaba morrendo. Tudo bem? Então, é uma atitude interessante, porque essa substância não faz mal ao ser humano, né? Ela é inerte para nós e ela é letal para os insetos. Aí a gente tem que pensar numa situação. A maioria dos insetos vai morrer? Vai. Só que alguns deles podem já ter tido, por uma questão de mutação e recombinação, uma alteração da sequência genética que dá a ele condição de resistir a essa substância. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Você vai eliminar os sensíveis, que têm capacidade de multiplicação rápida, e vão sobreviver os resistentes. Isso que a gente está falando é a formação de superpragas, porque esses insetos, né, essas lagartas que virarão adultos, não são suscetíveis a essa substância, produzida pela planta graças à ligação do DNA da bactéria ao DNA dela. E qual o problema? Essa superpraga, então, vai crescer e atacar outras lavouras, tá? É só uma observação. Eu vou deixar para falar sobre terapia gênica em outro momento, DOP genético. Eu vou falar de algumas técnicas de reprodução, tudo bem? Então, eu tenho, por exemplo, a fertilização in vitro, que nada mais é do que você injetar o espermatozoide dentro do ovócito. Para quê? Para que você possa garantir que esse espermatozoide fecunde, né? Que ele possa fazer o pareamento do seu material genético, do seu genoma ao genoma da célula, e aí, evidentemente, formar um novo indivíduo. Isso que vocês estão vendo é chamado fertilização in vivo. Tá? Aqui nós temos a humana, né, uma que foi feita, né, há muito tempo, ela foi feita, se não me engano, em 1978. Aqui é a Louise Brown, que foi o primeiro, entre aspas, bebê de proveta do mundo, né? Porque na época não se tinha o conhecimento de como fazer
o processo reprodutivo com humanos, né? Já tinham sido feitas várias tentativas com cobaias, com camundongos, com outros animais. E aí o Dr. Robert Edwards conseguiu alguns embriões viáveis, implantou no útero da mãe de Louise Brown e ela conseguiu, então, vir ao mundo, né? Foi o primeiro bebê de proveta. Na verdade, não é bebê de proveta, né? Proveta é uma vidraria alongada, né? Cônica. Ela não foi feita, evidentemente, na proveta, mas foi batizada porque era uma vidraria muito comum em laboratório, tá? Bom, a clonagem reprodutiva é bem diferente da terapêutica. Por quê? Porque a clonagem reprodutiva, aquela que vocês viram a clonagem experimental para, evidentemente, ser utilizado no fim de fertilização in vitro, mas essa aqui, ela é diferente. Aquele procedimento é fertilização. Aqui você tira a célula de um indivíduo, tá? Uma célula, tira o núcleo, pega o núcleo da célula somática, você vai colocar no óvulo anucleado, você pega uma célula somática, tira o núcleo, coloca no óvulo anucleado e faz a fusão. Esse material genético aqui é o material genético diploide que vem desse indivíduo. Você estimula a multiplicação celular, vai formar, então, um embrião, e esse embrião é implantado no útero, que vai dar origem ao indivíduo idêntico à sua matriz, tá? Então, a diferença de fertilização in vitro para clonagem é que na fertilização in vitro você pega espermatozoide, você fecunda o óvulo e gera o indivíduo. Aqui você gera o indivíduo a partir da célula de um indivíduo já existente. Você pega uma célula diploide, coloca você vai fazer a introdução num óvulo anucleado, evidentemente, senão vai gerar um indivíduo triploide. E aí, depois da fusão, você vai ter a multiplicação das células, implantação no útero, formação de um novo indivíduo. Aqui umas perguntinhas para vocês. Você é a favor da clonagem de espécies ameaçadas de extinção, como, por exemplo, mico-leão dourado, preguiça de coleira e arara azul? A clonagem de espécies extintas, como Velociraptor, Tyrannosaurus rex, Brachiosauro, por aí vai. O próprio mamute, né? Depois eu vou colocar um link para vocês, para que vocês possam ver a clonagem do mamute. O tigre da Tasmânia, enfim. Clonagem de espécies úteis na agricultura, clonagem humana. Vocês são favoráveis? Clonagem de animais domésticos, clonagem terapêutica com células-tronco. Vamos discutir isso em sala, galera? Vou deixar esse desafio para vocês, tá? Vou pedir para que vocês peguem esse material, façam uma leitura e aí vamos abrir um tribunal bacana em sala de aula para a gente poder fazer uma discussão bem enriquecedora. Tá legal? Forte abraço a todos